Sempre quando o Fluminense joga, fica aquele fuzuê, fica aquela vontade de ir no jogo, mas ao mesmo tempo fica aquela assim, cara, será que o Fluminense vai decepcionar de novo? Será que o Fluminense vai deixar o cachorro morto morder mais uma vez? Dá uma raiva isso, né? Assassina do Fluminense em sempre reacordar, né? Sempre ressuscitar cachorro morto. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma comparação entre Fluminense e Juventude, adversário do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, né? O quão morto está o cachorro Juventude, ou será que de fato ele está morto? Então vamos observar aqui nessas estatísticas junto comigo. Então a primeira delas é o seguinte: a nível de gols, comparando quem está melhor em gols realizados, Fluminense ou Juventude. Então o Fluminense está em décimo aqui como time que mais fez gols, e o Juventude está, juntando aqui todos os times, o Juventude está em antepenúltimo. Antepenúltimo não, perdão. Está em penúltimo, o último é o Sport Recife. Né? Aí se a gente pega o chute a gol, juntando esses dois, qual é o time que mais chutou a gol? Na finalização puramente por finalização, o Fluminense está aqui como o time que. Terceiro time que menos finalizou no jogo, né, no campeonato, com 290, e o Juventude é o time que menos finalizou. Note que é o Sport que está em último. E o Sport finalizou bem mais do que o Fluminense no campeonato. Né, do que o Ceará, do que o Corinthians, do que o Fluminense, do que o Grêmio, do que o Juventude. Agora, a nível de finalização no gol, de chute que você fala assim, caraca, o goleiro pegou, essa bola vai melhor, o goleiro não defende, não sei o que lá. E aí os dois últimos são Fluminense e Juventude. O Juventude consegue ser pior do que o Fluminense a nível de finalização que o goleiro precisa defender. E aí uma métrica curiosa, que vai ser a métrica de distância do gol. Né? Esses chutes, né? A que distância esses chutes estão sendo realizados? Ou seja, quanto menor, mais fácil de você fazer o gol, e quanto mais distante, mais fácil do goleiro defender. Então, o Fluminense tem uma distância. Peraí. O Fluminense tem uma distância. Tá aqui. Tá aqui essa métrica aqui. Então, o Fluminense é o oitavo time que chuta mais de longe, e o Juventude é simplesmente o time que chuta mais de longe. Ou seja, num outro vídeo que eu comparei as métricas de todos os times, eu falei que o Juventude era o time que menos povoava a área adversária. Então, por esse motivo, o Juventude tem que chutar tanto de fora da área. Né? 19,8 metros é fora da área. Né? E aí, se você quiser saber esse vídeo todo, tá em algum lugar esse card aqui, beleza? Então, e o Fluminense com qual é a distância? 19 e eles com 19,8. A diferença ali de 60 centímetros. Mas ainda assim é uma diferença de pouca coisa, né? Isso daqui é uma média de distância, beleza? E aí, como é uma média, às vezes você chuta dentro da área, às vezes você chuta de muito longe. E aí nessa métrica você tem isso. Goleiro. Né? De goleiro, quais são os times que menos tomou gols sofridos? Ou seja, menor, melhor, maior, pior. Então, lá embaixo, o Juventude como o último, que tomou 46 gols. E o Fluminense aqui em décimo meio de tabela com 31 gols tomados. Gols de pênalti. Né? Qual é o time que menos tomou gol de pênalti? O Fluminense não tomou nenhum. Nem Fluminense nem Cruzeiro tomaram gols de pênalti. E o Juventude tomou 5 gols de pênalti. Ou seja, eles não povoam bem a área adversária, deixam o time povoar a sua área e cometem pênalti. Então, tomara que eles cometam pênalti aí no Fluminense. Defensivamente. Vamos analisar defensivamente. O Fluminense é um time que desarma pouco. Beleza? Agora, roubada de bola, comparando o Fluminense e o Juventude. Então, o Fluminense ele tem roubadas de bola 246, enquanto o Juventude tem 233, né, que é duelo ganho. Ou seja, você está ali brigando com um jogador e ficou com a bola. Isso é duelo ganho. E duelos ganhos, agora no terceiro trecho, né, ou seja, no terço do ataque. O Fluminense tá aqui, ó, no Z4, 45, e o Juventude tá ainda assim na zona de abaixamento com 43. Diferença muito pouca deles dois. Diferença muito pouca. Continuando aqui agora.
bloqueios, né? Vai tocar, bloqueou, não é duelo. Duelo, desarme, quando você está muito próximo do jogador. Agora, quando essa bola vem de mais longe, 2, 3 metros, você não está disputando com outro jogador, isso vai ser ali bloqueio e interceptação. Então, Fluminense e Juventude, qual deles dois mais disputam, né? Mais disputam não, perdão, mais bloqueiam chute. Juventude é o time que mais bloqueia, justamente porque cede muita oportunidade para o time adversário. Fluminense bloqueia pouco com 70. Bloqueio de passe, né? Ou seja, quanto mais bloqueio de chute, pior. Né? Apesar de você evitar o gol que você bloqueou, você deu oportunidade, você deu alguma abertura para o jogador chutar e você teve que bloquear. Agora, o bloqueio de passe é bom. Bloqueio de passe, nós temos aqui o Fluminense no meio com 167 e o Juventude logo acima com 167 também. Né? Ou seja, empate. E interceptação, o Fluminense é um dos times que menos intercepta, é o time que menos intercepta. Juventude com 202, simplesmente 50 interceptações a mais do que o do Fluminense. Né? Agora, uma métrica que eu gosto, que é a de criação de jogada, criação de gol e depois cartão amarelo, comparando esses dois, os passes, né, que levam a uma finalização. Não, os passes que levam a finalização tá pequenininho aqui, então deixa eu dar uma aumentada, né? Aumentei um pouco aqui o tamanho da fonte. Agora deve estar melhor. Então, tipos de passes que levam a finalização. Né? Então aqui a gente tem do maior para o menor para o maior. O Juventude, ele povoa pouco a área adversária. Então se ele povoa pouco, é difícil ele dar um passe que vai gerar uma finalização. Beleza? E o Fluminense, por sua vez, meio de tabela com 29. Né? Chute que gera um outro chute. Do menor para o maior de novo. Juventude chuta pouco e esse pouco chute que ele gera pega pouco rebote também. O Fluminense tá aqui, ó, com pouco rebote também, né? E chance defensiva gerando ali um ataque, uma finalização. O Juventude tem boas ações defensivas que acabam gerando ali uma finalização, ou seja, essa é a métrica deles boa. Ou seja, desarme talvez saia no contra-ataque. Talvez seja esse o segredo do time do Juventude Fluminense com 8. Ou seja, nesse quesito o Juventude levou melhor. Mas ter que sair no contra-ataque é sempre ali perigoso para o time que está fazendo isso. Né? E cartões amarelos, o Fluminense, historicamente, o time que faz pouca falta e comete pouco cartão amarelo. Né? Então vamos lá, do menor para o maior. O Fluminense é o time que menos toma cartão amarelo, junto com o Palmeiras e o Flamengo. Por sua vez, o Juventude está onde? Juventude está aqui com 68. Ou seja, o Juventude tem 23 cartões a mais do que o Fluminense. Cartão vermelho, Fluminense tem 2. Eu digo para você quais são os 2 cartões vermelhos. Igor Rabelo, num cartão vermelho completamente estranho no jogo contra o Vitória. E o Freitas, cartão vermelho de salvar o nosso time da derrota. Então, o Fluminense aqui com 2 e o Juventude com 2 também, aí é um empate. Faltas feitas e faltas sofridas, é do menor para o maior. Deixa eu puxar aqui para o lado para você conseguir visualizar isso junto comigo. Então, faltas feitas. O Fluminense é o time que menos faz falta, 280, e o Juventude faz 370. Ou seja, o Juventude tem quase 100 faltas a mais do que o Fluminense. Se nos próximos jogos o Juventude parar de fazer falta, nos 90 minutos, não ter uma falta, e o Fluminense fazer 15 faltas por jogo, cara, 15 faltas é coisa pra caramba. Tem jogo que termina, o Fluminense tem jogo que termina com 11 faltas, né? Se o Fluminense fizer 15, o Fluminense demoraria 4 jogos para empatar com o Juventude no número de faltas. Isso é surreal. Que é 15, 30, 45, 60, 75, 90. 6 partidas para empatar com o Juventude, ou seja, fazendo 15 faltas. E faltas sofridas, do menor para o maior. Botafogo é o time que menos sofre falta. O Fluminense está lá com 357 e o Juventude com 343. Aí já não são mais parecidos, os dois recebem uma quantidade de faltas relativamente grandes. Né? E para a gente finalizar agora, recuperação de bola. Em tese, quanto menos você fica com a bola, mais em tese você recupera. Mas vamos ver se isso vale.
Fluminense é o time que menos recupera a bola, justamente porque menos desarma e menos rouba a bola. E o Juventude junto com 911. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, sigam a página para mais vídeos iguais a esse. Então é isso, galera. Valeu, um beijo grande, tchau, tchau.